Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez vamos orar. Pai, pedimos-te que o Senhor venha ao nosso encontro, nos instruindo, nos ensinando. Nós precisamos de alimento espiritual para que tenhamos condições de fazer sempre a Tua vontade e vencer o inimigo, seja o mundo, seja Satanás, seja a nossa própria carne. Que assim seja, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, eu creio que não por acaso, nós seremos confrontados com uma carta que me parece extremamente desafiadora para a igreja atual, para a igreja cristã dos nossos dias, dessa geração. Falo aqui igreja no sentido de igreja cristã, seja aqui no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Veja, me parece que nós temos hoje uma igreja cristã que tem se mostrado muito mais interessada em si própria, em si mesma, do que nos interesses de Deus. Ora, quais são os interesses de Deus? Os interesses do Senhor são tudo que está ligado à pregação do Evangelho. A igreja é a agência do reino. E como agência do reino nós temos essa função, pregar o Evangelho. Mas olha para mim, há duas implicações aí que estão linkadas a essa ideia de pregação do Evangelho e que revelam de fato o interesse essencial de Deus na vida da igreja. Primeiro, essa pregação do Evangelho, ela deve fazer parte dela uma vida de santidade. Até porque para que a pregação do Evangelho tenha harmonia com a vida daquele que prega. Então, Deus exige, Deus espera, Deus deseja a santidade da sua igreja, para que essa pregação do Evangelho seja autêntica. Mas também há uma segunda questão. Deus espera, Deus deseja que essa pregação seja uma pregação fiel. A mensagem do Evangelho deve ser uma mensagem fiel àquilo que originariamente Ele coloca nas Escrituras Sagradas. Não deve haver desvios, não deve haver manipulação, não deve haver interesse, seja pessoal, seja institucional. A pregação das Escrituras Sagradas deve estar linkada à fidelidade daquilo que ela diz, daquilo que ela mostra, daquilo que ela apresenta. Santidade e fidelidade são, diria eu, um dos dois maiores interesses de Deus para a igreja. Mas eu digo novamente, parece que a igreja tem se distanciado um pouco disso, de santidade, de fidelidade às Escrituras Sagradas. E Laodiceia, meus irmãos, tem essa característica. Interessantemente, tem essa característica, atenção a isso, negativa. Vamos conhecer um pouco do contexto. Muito rapidamente aqui. A cidade de Laodiceia, onde a igreja estava inserida, foi uma cidade fundada cerca de 250 anos antes de Cristo. Uma cidade, portanto, já com uma história longa, quando a carta que é escrita. Ela tinha uma localização bastante privilegiada, porque era uma cidade que ficava bem no meio de grandes rotas comerciais. Atenção a isso.
Isso é muito importante aqui para o contexto. Você possivelmente conhece Sorocaba, sabe que Sorocaba é uma cidade fascinante do ponto de vista da sua estrutura, da sua grandeza, mais de 600 mil habitantes, muitas indústrias, um comércio pujante. Mas por quê? Porque Sorocaba se localiza exatamente no centro de rotas comerciais. De Sorocaba você pode ir para qualquer lugar, em qualquer direção, para o litoral, para São Paulo, para o interior, para qualquer parte do país. Não é à toa que a cidade é o que é. Ela está numa localização muito privilegiada. Semelhantemente a Laodiceia. Veja, e por conta disso, Laodiceia apresenta aí 4 características que são ligadas a esse fato. Primeira característica. Laodiceia era um centro financeiro muito forte, uma das cidades mais ricas do mundo na sua época, com muitos milionários ali naquela cidade. Também era uma cidade de centro industrial. Fabricava-se ali muitos tecidos, especialmente um tecido, uma lã muito conhecida, muito famosa na época, exportada também para muitas partes do mundo naquela ocasião. Além disso, era um centro médico de referência. Ali havia uma escola muito conhecida de medicina e, além disso, uma fábrica que produzia medicamentos para o ouvido e para os olhos. Um elemento químico ali chamado pó frígio era utilizado para fabricar um colírio que era exportado também, assim como os tecidos, para praticamente todo mundo da época. Além disso, finalmente, era um centro, eu diria aqui, um centro de águas térmicas, né? Era uma região ali, Laodiceia se localizava numa região que eu diria que era um circuito de águas, né? Haviam 3 cidades muito famosas nesse sentido: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Agora observe, em Colossos haviam ali águas frias, que eram águas terapêuticas, onde as pessoas ali se refrescavam, água boa, de muito boa qualidade. Em Hierápolis havia águas quentes, também terapêuticas, de muito boa qualidade. Havia ali um poder curativo, as pessoas iam até aquela cidade para se curarem de alguma doença eventualmente. E Laodiceia era a cidade onde haviam águas mornas. Por que mornas? Porque tanto Hierápolis como Colossos cedia água para Laodiceia por meio de canos, por meio de aquedutos. Ocorre que as águas, quando vinham no seu caminhar, chegavam até Laodiceia já mornas. E atenção, essas águas agora mornas, elas não tinham utilidades razoáveis, boas, terapêuticas, como nos 2 lugares vizinhos ali. Essas águas mornas era de má qualidade e servia apenas para aquilo. Eu não sei se você conhece essa expressão, servia apenas como um vomitório, ou seja, para que as pessoas pudessem vomitar. Tomavam, sentiam náuseas e assim o processo acontecia. Era apenas para isso que essas águas serviam. Agora, há um ponto interessante aqui na história de Laodiceia que me parece importante colocar e eu queria que você ficasse atento. Houve um terremoto terrível que devastou a cidade de Laodiceia lá em torno do ano 60, já agora depois de Cristo, portanto, aproximadamente uns 300 anos depois da sua fundação. Esse terremoto acaba com a cidade, destrói a cidade. O imperador Nero propõe ajudar a cidade, o imperador da época, romano. Mas veja que interessante, a população ali diz: não, muito obrigado, nós não queremos ajuda, nós podemos reconstruir a cidade sozinhos, porque nós temos recursos para isso. E de fato eles fazem isso, a cidade é reconstruída e a vida continua. Agora, olhando especificamente para isso, meus irmãos, veja, olha o contexto da cidade, uma cidade que era centro financeiro, centro industrial, centro médico, centro de águas terminais, uma cidade que tem condições financeiras, condições robustas do ponto de vista econômico para se auto-reconstruir. É uma cidade que vai mostrar um ponto crucial aqui, que é importante nós sabermos. Era uma cidade, meus irmãos, cuja população se caracterizava por ser soberba. Uma cidade formada, por sua maioria, por cidadãos arrogantes,
orgulhosos, por serem simplesmente abastados, terem muita riqueza, e por isso se consideravam autossuficientes. Entendiam que eles não precisavam de ninguém, inclusive do imperador, para reconstruir a cidade. Agora veja, a igreja cristã está dentro desse contexto. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque essa igreja, ela absorve esses valores culturais da sua época. Veja, é uma igreja morna, como a carta aqui diz, uma igreja absurdamente acomodada, uma igreja inclusive orgulhosa de si mesma, uma igreja que achava que por causa da sua riqueza, afinal de contas os membros daquela igreja, se não todos, a sua grande maioria, eram muito ricos, tinham muito dinheiro. Eles acreditavam piamente que não precisavam de mais nada, nem mesmo de Deus, das ações sobrenaturais de Deus. Veja, não é que Deus não estava presente na igreja, porque a igreja era uma igreja cristã, as pessoas que estavam ali eram crentes, de alguma maneira temiam a Deus, mas eles tinham deixado de alguma forma Deus de lado. Deus não era tão importante, não era aquele que poderia e teria condições de resolver os seus problemas, porque os seus problemas eram resolvidos por eles próprios. Está ficando claro isso, meus irmãos? Veja, a autossuficiência daquela igreja era uma das principais marcas daquela comunidade. Agora eu queria que você observasse mais uma coisa ainda. Nós estamos aqui na última igreja de 7. Veja que interessante o que nós observamos a respeito das 6 igrejas anteriores. Veja, a igreja de Esmirna e Filadélfia, essas duas igrejas receberam elogios de Jesus. Você pode rever isso. As igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, essas outras 4 igrejas, receberam elogios de Jesus, receberam críticas também, elogios e críticas. Agora olha para mim, a igreja de Laodiceia recebe apenas críticas, não recebe nenhum elogio. É uma igreja que não tem problemas morais, é uma igreja que não tem problemas doutrinários, é uma igreja cuja estrutura eclesiástica é admirável, mas ela não recebe elogios, ela só recebe críticas. É uma igreja que aparentemente teria tudo para ser a igreja mais forte de toda a região. Mas ao contrário disso, meus irmãos, é a igreja mais fraca. Essa igreja é a igreja mais rica aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é a mais pobre. E com isso eu convido vocês a que nós observemos essa carta a partir de agora, para que através dela nós encontremos aqui aquilo que Jesus quer mostrar, quer nos ensinar, aquilo que Jesus quer nos lembrar. E a primeira coisa que eu observo aqui, meus irmãos, de 4 coisas, a primeira delas, é que o que Jesus nos lembra aqui é aquilo que Ele é para a igreja e na igreja. E aí você pode perguntar, o que é que Jesus é na igreja e para a igreja? Jesus é o centro. Jesus é o centro. Talvez isso possa parecer muito óbvio e simples, e é óbvio e é simples. Mas a igreja de Laodiceia, por alguma razão, havia se esquecido disso. Veja, Jesus inicia essa carta aqui ordenando, é uma ordem de Jesus, que se reafirme por escrito aquilo que Ele é. E o que é que Jesus é? Ele é o próprio Deus. É como se Jesus dissesse a João, que está escrevendo a carta, lembra-se? Jesus aqui está revelando, está fazendo uma revelação no livro de Apocalipse, é a revelação das últimas coisas. E essas 7 cartas é a revelação dada por Jesus a João. E João, então, diante da revelação, ele vai escrevendo. E eu fico imaginando aqui Jesus dizendo para João, olha João, nessa carta aqui eu ordeno a você que escreva isso. A igreja de Laodiceia precisa saber disso, precisa se lembrar disso, ela precisa ter consciência disso que vai ser escrito agora.
Essa reafirmação era importante, meus irmãos, para mostrar que Jesus continuava a ser o Senhor da igreja, o dono dela. É uma reafirmação que mostra que Jesus manda e todos devem obedecer. Essa é a reafirmação aqui. E veja, esta realidade sobre o senhorio de Jesus, o fato dele ser Senhor, dele ser o dono, é revelado aqui através de 3 autoafirmações que Jesus faz. Ou seja, Jesus diz que ele é 3 coisas aqui. Ele apresenta 3 qualidades, 3 atributos de si mesmo. E com isso ele vai dizer: eu sou Deus, vocês devem olhar para mim. E olhando para essas qualidades que eu tenho, vocês devem entender que eu sou Deus, eu sou o Senhor e sou eu que mando. Para quem é que ele está dizendo isso, meus irmãos? Para uma igreja que se acha autossuficiente. Para uma igreja que acha que pode sem Deus. Para uma igreja que acha que consegue sem a direção do Senhor. É para essa igreja que Jesus está dizendo essas coisas. E o que é que ele diz de si mesmo? O versículo 14 nos mostra. Acompanhe aí. O verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja a expressão Amém, ela está em letra maiúscula. Em letra maiúscula é a única vez que aparece aqui no Novo Testamento essa expressão. Porque aí a ideia é de um nome próprio. Jesus está dizendo: eu me chamo assim, eu tenho esse nome, Amém. E o que significa a expressão Amém? 2 coisas muito simples. A primeira delas significa assim mesmo. Quando alguém está dizendo alguma coisa e uma outra pessoa diz: sim, é isso mesmo, é desse jeito, é assim que está certo, eu concordo com isso porque isso está correto, é justo, é verdadeiro. Então alguém diz: é assim mesmo, Amém, é assim mesmo. Há um segundo significado da expressão Amém, que é o significado mais comum nosso, dos nossos dias. É o significado do assim seja. Quando se encerra uma ideia e aí o assunto fecha. Então, alguém diz: ok, é isso mesmo, então bola para frente, vamos lá, é desse jeito, eu concordo com isso e é assim que deve ser feito. Portanto, meus irmãos, a ideia aqui do Amém é que significa que em Jesus se encontra tudo aquilo, em primeiro lugar, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. Jesus está dizendo: em mim está tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é justo e tudo aquilo que é verdadeiro. Em mim está isso. O meu nome mostra isso. Mais do que isso, Jesus está tentando dizer para aquela igreja: comigo está a palavra final, eu tenho autoridade absoluta e soberana, eu encerro o assunto. Eu sou o Amém. Jesus está dizendo isso para aquela igreja. Mas olha, talvez Jesus esteja dizendo isso para esta igreja também, para mim e para você. Mas ele continua dizendo: escreve aí, João, escreve que eu sou uma testemunha fiel e verdadeira. E você sabe o que é uma testemunha, meu amado? Testemunha é aquela pessoa que vai dizer algo, que tem algo a dizer sobre uma outra pessoa, algo que a outra pessoa fez. Isso ocorre de maneira muito comum nos júris. Tem lá uma testemunha ou algumas testemunhas que vão dizer algo a respeito de um fato, de alguém que fez isso ou aquilo, certo ou errado, não importa agora aqui, mas o fato é que testemunha é aquela pessoa que diz algo sobre uma outra pessoa. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo: eu sou testemunha daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, vem fazendo, já fez e fará. Eu sou testemunha dos projetos e planos de Deus. Olha para mim, é para isso que Jesus se encarnou. Quando Jesus veio a essa terra, nasceu, viveu, morreu na cruz e ressuscitou. Jesus fez tudo isso para mostrar que ele era testemunha daquilo que Deus é. E ele diz: eu sou uma testemunha fiel, competente para isso. Eu tenho certeza, como se Jesus dissesse: eu tenho certeza de que eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui chamado a fazer. O projeto da encarnação era exatamente esse, para que Jesus estivesse aqui propagando o reino de Deus e dizendo a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fará. Jesus é testemunha fiel e verdadeira. Aquilo que Jesus diz, Ele diz a respeito dos fatos, como de fato eles são.
e a sua palavra é absolutamente verdadeira. Jesus é testemunha fiel e verdadeira. Mas ele diz ainda: eu sou o princípio da criação de Deus. A expressão princípio aí no grego é a expressão arquê, que significa origem, começo. A ideia aqui, meus irmãos, é muito simples. Jesus está dizendo: eu sou a origem de tudo. Tudo que existe depende de mim. Tudo que foi criado tem a ver comigo. Tudo que os seus olhos alcançam, tudo que a sua mente conhece, tem a ver comigo, porque eu sou a causa primeira de tudo aquilo que existe. Todas essas coisas que existem dependem de mim. Jesus está dizendo essas coisas para uma igreja que abandonou essas verdades, que se fez dela própria o centro. A igreja de Laodiceia olhava para si e dizia: eu sou importante e as coisas devem acontecer como eu desejo. Elas deixaram Deus de lado, deixaram Jesus de lado. E é para essa igreja que Jesus está dizendo isso. É uma igreja que passou a ignorar o senhorio de Jesus Cristo sobre ela. Observe uma coisa aqui, meus irmãos: a despeito disso, Jesus continua sendo o centro. Aquela igreja apenas perdeu a consciência disso. Jesus continuava sendo o centro. O problema aqui é que Laodiceia se esqueceu disso. E agora, meus irmãos, nós temos aqui uma lição importante, um alerta para mim e para você. Essa igreja presbiteriana de Conchas deve estar atenta a isso. A igreja deve estar atenta ao fato de que quem é o centro aqui é Jesus Cristo. E eu queria que você olhasse para a sua vida também, e na sua vida você reconhecesse isso, que o centro da sua vida é Jesus. Não é você, não são outros interesses, não são outras pessoas, não são circunstâncias quaisquer mais legítimas que possam parecer. O centro da sua vida deve ser Deus. E eu insisto nisso, porque Jesus está fazendo aqui um alerta, até mesmo para mim e para você, para a igreja de hoje, para a igreja cristã dos nossos dias. Até porque, repito aquilo que eu disse no início, a igreja atual tem se distanciado do Senhor na sua vida de santidade e na fidelidade às Escrituras Sagradas, e é preciso retornar a isso, passar a ter de novo os interesses de Deus e menos os interesses próprios e pessoais. Mas veja, queridos, além disso, na sequência dessa carta, Jesus Cristo vai agora mostrar os pecados daquela igreja. E ele aponta 3 pecados aí muito sérios, e que talvez tenham uma relação conosco também. Os versos 15 e 16 falam a respeito disso na carta. Eu vou reler. Conheço as tuas obras, versículo 16, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu separo aqui 2 expressões nesses 2 versículos. No verso 16, eu separo a expressão: conheço as tuas obras. Agora olha para mim. É possível se esconder de Deus. Melhor dizendo, é possível se esconder dos homens, mas não é possível se esconder de Deus. Não dá. Não há como isso acontecer. Por mais que se deseje, por mais que se tente. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 15 o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Não há possibilidade de fugir dos olhos de Deus. Ele conhece tudo a respeito da igreja e conhece tudo a seu respeito. Deus conhece a sua igreja e Deus conhece você. Deus conhece o coração da igreja e Deus conhece o seu coração. E eu diria que Ele sabe as reais intenções no que tange a relação da igreja e a sua relação com Ele. Eu queria que nós fizéssemos um corte aqui nesse tema. Eu estou destacando aqui o fato de que Deus conhece tudo que diz respeito à sua relação pessoal, à relação da igreja com Ele. E portanto, Deus sabe
se a igreja ou o crente faz o que faz, ele faz para a glória de Deus, ou se ele faz para a sua própria glória. Deus sabe disso, porque Deus conhece o coração, Deus conhece o que está por trás das intenções. Veja, Deus sabe se aquilo que é feito, se aquilo que é dito é apenas uma, utilizando aqui uma expressão muito moderna na internet hoje, Deus sabe se aquilo que está sendo feito é apenas uma sinalização de virtude, para quê? Para conseguir alguns aplausos de pessoas, ou para que um ego seja massageado. Ele sabe se a intenção é essa, ou se de fato aquilo que está sendo feito é para a honra exclusiva de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe, meus irmãos e irmãs, se aquilo que a igreja está fazendo, ou se aquilo que o crente está fazendo é para conseguir algo da parte dele, ou seja, alguma espécie de barganha com Deus. Eu dou isso e Deus me dá aquilo. Deus sabe se a intenção é essa, ou se aquilo está sendo feito como uma expressão real, verdadeira e honesta de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito e continua fazendo. Entendem isso? Deus, Jesus Cristo está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço as verdadeiras intenções das suas ações. Não é possível não apenas se esconder de Deus, não é possível além disso, olhe para mim, não é possível enganar a Deus. Não é possível ludibriar a Deus. Não é possível isso. Por mais que se deseje ou tente, não é possível. Porque Deus conhece. Deus conhece as obras. Mas Jesus vai além ainda. E no versículo 16, ele vai usar uma expressão terrível aqui. Ele vai afirmar que aquela igreja é morna. É morna. Ele vai dizer: eu conheço você, e eu sei que você não é nem frio nem quente. Você é morno. Eu lembro a vocês aqui, meus irmãos, o que eu disse no início desse sermão a respeito das fontes de água, fria e quente. As cidades vizinhas forneciam águas, atenção a isso, forneciam águas boas. A água fria era boa, era saudável, era de boa qualidade. A água quente ali em Herápolis também era de boa qualidade, era boa, as pessoas, fazia bem para as pessoas. Mas a água de Laodiceia, meus irmãos, observe, era uma água morna e que fazia, atenção agora a isso, fazia mal, prejudicava as pessoas. Numa linguagem aqui de medicina, apenas uma tentativa aqui, veja, não era placebo, não era um negócio de faz de conta, né? Quando um médico dá placebo para o paciente, ele está dando algo que não vai fazer nem bem nem mal, não vai fazer a mínima diferença, a não ser do ponto de vista psicológico do paciente. Não é o caso aqui das águas de Laodiceia. Essas águas dessa cidade faziam mal para aqueles que tomavam. O que Jesus está tentando mostrar com isso? Que o resultado daquilo que aquela igreja produzia fazia mal para a população daquela comunidade maior. Aquilo que a igreja representava na cidade era negativo, era prejudicial para a população. Você pode imaginar um negócio desse, meus irmãos? Jesus dizendo para uma igreja: olha, o que vocês estão fazendo está prejudicando a cidade, está prejudicando as pessoas que estão em torno de vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Mas por que isso? Porque naquela igreja faltava compromisso com Deus e com a sua palavra, porque era uma igreja indiferente às coisas do Senhor e, sobretudo, era uma igreja complacente com o mundo, com as coisas do mundo, como eu disse há pouco. Era uma igreja que absorveu a cultura do mundo. Quando Paulo diz exatamente o contrário, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, Paulo vai dizer lá no capítulo 12, para que eles não se conformassem com o século presente. Não é isso que Paulo diz lá? Não vos conformeis com este século. A ideia ali é que não se amolde, não tome a forma, não seja igual ao mundo, seja diferente.
seja diferente. Aquela igreja de Laodiceia, ao contrário disso, estava sendo absolutamente parecida com o mundo, igual ao mundo, se amoldando ao mundo, tendo o mesmo comportamento do mundo, talvez o mesmo linguajar do mundo, tendo as mesmas decisões que o mundo tomava, tendo as mesmas posturas do mundo. Olha para mim, meus irmãos, isso é muito sério. Porque isso é um alerta para mim e para você, para essa igreja, para a igreja atual, que tem se afastado da santidade e tem se afastado da fidelidade à palavra do Senhor. Jesus, possivelmente, aquela igreja possivelmente já havia compreendido o que Jesus tinha dito em tempos anteriores, quando Jesus diz lá que aquele que vai segui-lo deve estar disposto a deixar tudo. A igreja de Laodiceia não fazia isso. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 14. Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece, ouça isso com atenção, e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, se alguém vem a mim e não aborrece essas pessoas, e não aborrece ainda a si próprio, ou seja, vence as tentações da própria carne, alguém que não faça isso, Jesus diz, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo, ou seja, alguém que não esteja disposto a ir até as últimas consequências por minha causa, alguém assim não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus diz isso lá em Lucas 14. Possivelmente a igreja de Laodiceia sabia disso, mas havia se esquecido. Agora veja, meus irmãos, quantos crentes hoje, nos nossos dias, em 2021, nessa geração, quantos crentes hoje acham que ir à igreja é apenas fazer isso, quem sabe fazer algo dentro da obra de Deus, a mais relevante ou menos relevante, não importa, fazendo isso ou aquilo, acredita piamente que está dando uma forcinha para Deus, está ajudando Deus de alguma maneira, como se Deus precisasse de mim, de você, de alguém. Veja, Deus não precisa de ninguém, Deus não depende de ninguém, é você que depende dele, sou eu, é a igreja que depende dele, é a igreja que precisa dele, é a igreja que precisa ser abençoada por ele, é a igreja que precisa de direção, de conforto, de consolo, é a igreja que precisa de paz, é a igreja que precisa de instrução, de alimento, é a igreja que precisa, não é Deus, é a pessoa que precisa, não é Deus, é o crente que precisa, não é Deus. Nós que precisamos dele. Era uma igreja, meus irmãos, portanto, cujo pecado é apontado aqui, era uma igreja que vivia de maneira indiferente do ponto de vista espiritual. Tinha uma indiferença espiritual muito crônica. E Jesus toca nessa ferida. Mas ainda no versículo 17, vai apontar um outro pecado, orgulho espiritual. No verso 17 é dito o seguinte: você diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha que coisa interessante, o orgulho ali, tanto do líder daquela igreja, o anjo, o pastor daquela igreja, como de todos os crentes ali em Laodiceia, o orgulho deles, meus irmãos, os cegou totalmente. Eles não conseguiam agora nem perceber, nem enxergar as suas próprias falhas. Veja isso, meus irmãos, eles estavam completamente cegos. Eles não estavam mais enxergando a sua realidade, porque eles estavam orgulhosos. O orgulho tinha crescido no coração deles. Eles entendiam, como eu já tenho batido nessa tecla, eles entendiam que não precisavam de Deus e de ninguém para viver e para caminhar na sua vida. Mas o último apontamento que Jesus faz aqui está aí no versículo 20, quanto aos pecados daquela igreja. Eles destronaram Jesus. Eles tiraram Jesus do lugar onde Jesus precisava estar sempre. De novo, no centro. Eles tiraram Jesus. Esse versículo deve chamar muito a sua atenção, porque muitas vezes ele é utilizado de maneira equivocada. Versículo 20, vamos ler mais uma vez.
Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Eu queria que você se lembrasse aqui, para quem essa carta está sendo dirigida. É para uma pessoa que não é crente? É para uma pessoa que não conhece Jesus? Não é. Essa carta está sendo dirigida à igreja. Veja o versículo 14. Ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor e à igreja como um todo. Portanto, essas palavras aqui é para a igreja, é para crentes. O que Jesus está tentando mostrar aqui? Que Jesus tinha sido colocado para fora. É como se Jesus estivesse fora da casa e batendo na porta e dizendo: ei, vocês me colocaram para fora, eis que estou à porta e bato. Se vocês deixarem eu entrar novamente, eu vou me colocar no centro, eu vou me colocar na posição em que eu sempre estive e preciso estar novamente. Se vocês querem realmente, se você quer ser realmente uma igreja feliz, se você quer ser realmente uma igreja livre, eficaz, uma igreja poderosa, eu preciso estar no centro. Por isso que ele disse: se você deixar eu entrar, eu cearei com você e você comigo. Haverá uma festa, uma alegria. Mas se eu não estou aí dentro, o que impera é outra coisa. Mas não a alegria, não a felicidade, não a paz. Qualquer outra coisa, mas não as bênçãos divinas. Ele precisa estar dentro. Ele precisa estar no centro. E é isso que Jesus está dizendo à igreja. Muitas vezes esse versículo é utilizado na evangelização, não é? A gente chega para as pessoas e diz: olha, Jesus está batendo aí na porta do seu coração, abra o seu coração, deixa ele entrar. Ele está mexendo com você, abra a porta aí do seu coração. Você pode até utilizar essa expressão e utilizar esse versículo, mas você vai estar tirando o versículo totalmente do contexto dele, porque esse versículo está falando para crentes, para igrejas que colocaram Jesus para fora, deixaram Jesus para fora, deixaram Jesus de lado. E mais uma vez eu volto nesse ponto. Talvez essa seja uma realidade que eu e você precisamos ser desafiados aqui também. Quem sabe existam áreas na nossa vida onde Jesus está de lado, nós estamos no centro. Quem sabe existem coisas que nós estamos tomando a decisão. Nós não estamos perguntando para Deus o que é que precisa ser feito, como é que precisa ser feito, quando é que precisa ser feito, que maneira precisa ser feito. Talvez nós não estejamos perguntando essas coisas, estamos fazendo de acordo com aquilo que nós mesmos pensamos. Eu queria que você ouvisse isso da parte de Deus no seu coração. Talvez Deus esteja dizendo para você, que já conhece Jesus há muitos anos: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Talvez você não está ceando com Ele faz tempo já. Eu não estou falando da ceia formal aqui. Eu estou falando de tempo de alegria, de felicidade interna com Ele, de prazer com Ele. É disso que eu estou falando. Da igreja internamente viver momentos de grande e profunda felicidade e alegria do ponto de vista espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. São pecados que Jesus aponta aqui: indiferença espiritual, orgulho espiritual e o destronamento de Jesus. Mas quais são as consequências? E aí nós caminhamos para o final disso. Quais são as consequências desses pecados? As consequências são apontadas aí nos versos 16 e 17. Volte lá no versículo 16. Na parte final ele diz, depois de afirmar que aquela igreja era uma igreja morna, ele vai dizer no versículo 16: por causa disso, eu estou a ponto do quê? De vomitar-te da minha boca. Sabe o que Jesus está tentando mostrar com isso? Jesus está tentando dizer à igreja que ele tem asco, ele tem repulsa por igrejas ou crentes que ficam constantemente divididos entre servi-lo e servir a si próprio, entre servir a Deus e servir os seus próprios interesses. Essa dúvida, esses pés colocados em duas canoas,
Esse tipo de situação, Jesus está dizendo: eu não gosto disso, eu tenho aversão a esse tipo de postura da igreja e de crentes. Mais do que isso, é como se Jesus dissesse que ele tem aversão quando igrejas ou crentes o servem, fazem aquilo que de fato está prescrito na palavra, mas fazem isso apenas de maneira exterior, não fazem isso de coração, fazem essas coisas certas, é verdade, fazem certo, mas apenas formalmente, sem serem sinceros, sem estarem de fato querendo agradar a Deus com aquilo. Querem apenas mostrar exteriormente, para que aqueles que estão em torno digam: muito bem, parabéns, você é um ótimo crente. Eu quero lembrar a vocês, meus irmãos, que quem tinha esse tipo de postura eram os fariseus. E Jesus diz para aqueles homens: vocês são podres por dentro. Por fora, muito bonitos, mas por dentro são podres. Sabe o que Jesus diz? Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo essas situações. Quando eu vejo isso. Isso é muito sério para mim e para vocês, irmãos. Isso é muito sério. Essa igreja de Laodiceia, eu lembro a vocês, era uma igreja que se achava autossuficiente, uma igreja orgulhosa, que entendia não precisar de Deus, que acreditava poder andar sozinho. Jesus está dizendo: eu tenho nojo de vocês, estou a ponto de vomitar da minha boca por conta disso. Vocês vivem de aparência. Isso é nojento do ponto de vista espiritual. No verso 17, Jesus vai dizer que era uma igreja, meus irmãos, que de certa forma vivia num universo paralelo. Era uma igreja em si mesmada, que olhava apenas para dentro de si, acreditando honestamente, eles realmente acreditavam nisso, que eles eram felizes e agradavam a Deus com aquilo que eles eram e faziam. Mas veja o que Jesus diz no verso 17, ele diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas sabe o que acontece? A consequência de achar isso, de acreditar numa falsa ideia, a consequência disso é que você não sabe que você é infeliz, é miserável, é pobre, é cego e é nu. Ele está dizendo isso ao anjo da igreja, ele está dizendo ao pastor da igreja, ele está dizendo que aquele pastor tinha essas características, ele está dizendo que aquela igreja tinha essas características. Uma igreja que era um pastor e uma igreja que era infeliz. Veja, eu lembro a vocês aqui que eles acreditavam que eles eram felizes por causa do poder econômico que eles tinham. E, portanto, eles não sofriam essa pressão econômica. No entanto, meus irmãos, eles eram pobres na alma. Eles eram completamente vazios de espírito. Eles não sabiam disso, mas eles eram vazios. Além disso, eles eram miseráveis. Veja, eles, lembram-se da cidade? Fabricante de tecidos famosos, roupas conhecidas no mundo inteiro. Era uma igreja que aparentemente se vestia muito bem, uma igreja cheirosinha, mas uma igreja que na sua alma estava morrendo a língua. Era a ideia de indigência. Vocês conhecem indigentes? Pessoas que caminham aí na rua morrendo. Eles são pessoas que estão morrendo aos poucos. Muitas vezes os nossos olhos não estão vendo isso, mas essas pessoas estão morrendo a cada dia. E muitas delas, para não dizer todas, a maioria vai morrer sem que ninguém saiba. Laodiceia tinha essa característica de miserabilidade. Era uma igreja pobre, rica do ponto de vista material, mas atenção, desperdiçava tudo aquilo que era oportunidade espiritual, e por isso estava se tornando cada vez mais pobre, e chegou num ponto de pobreza total. Eu faço um paralelo aqui simples para tentar mostrar isso. Alguém ganha na Mega Sena 100 milhões,
se não tomar cuidado e passar a desperdiçar diariamente o dinheiro, depois de 3, 4 anos não tem mais nada, por causa do desperdício. Era isso que estava ocorrendo com a igreja de Laodiceia. Ela desperdiçava todos os bens, todos os benefícios espirituais que Deus concedia a ela, Jesus concedia a ela. Era uma igreja cega, uma igreja cujo líder se tornou cego e ela própria também, não tendo condições de ver as suas próprias mazelas, e sobretudo era uma igreja que estava no estado de nudez, como diz aí o versículo 17. Era uma igreja que, apesar de estar numa cidade, meus irmãos, novamente, onde se produziam muitas roupas sofisticadas e caras, aquele líder e aquela igreja estava nu, sem roupas, precisando, ou melhor dizendo, sem o manto, eu diria que sem a roupagem, sem a vestimenta, utilizando aqui Isaías capítulo 61, sem a vestimenta da justiça, porque a igreja precisa estar revestida disso, de justiça, de santidade, de pureza, e a igreja estava nua, sendo motivo de vergonha, Mas terminando, meus irmãos, Jesus então dá alguns conselhos para aquela igreja, versos 18 e 19. No verso 18, o primeiro conselho é: compre ouro refinado pelo fogo. Aquela igreja estava acostumada com ouro, material. Mas sabe o que Jesus está tentando mostrar aqui? Olha, invistam em riquezas espirituais, porque é isso que vai fazer você uma igreja feliz, alguém rico de verdade. É um investimento nas riquezas espirituais, na oração, na Bíblia, na comunhão dos santos, no estudo das Escrituras Sagradas. Invista naquilo que é espiritual. Jesus está dizendo, é isso que vai fazer você viver. Tem muita gente por aí, você talvez conheça alguns desses, muita gente por aí com milhões, talvez bilhões no cofre, no banco, mas são pessoas absolutamente miseráveis do ponto de vista da sua espiritualidade, das suas emoções. Você sabe do que eu estou falando. Mas veja, o segundo conselho, no verso 18, é: compre vestiduras brancas. A ideia aí era cobrir a nudez com aquilo que é puro, com aquilo que é santo. Lembra-se que faltava santidade na igreja, pureza. Jesus está falando, invista nisso, invista em santidade, invista nisso. E finalmente no verso 18 ele diz: compre um colírio para os seus olhos. Numa cidade onde um medicamento específico para os olhos era famoso no mundo inteiro, aquela igreja, meus irmãos, estava com problemas de visão. E o que Jesus está sugerindo agora é que eles precisavam investir naquilo que Jesus poderia dar a eles, uma visão correta, verdadeira e real, para que eles pudessem enxergar não apenas o que estava lá fora, mas internamente também a sua própria realidade. A cura da cegueira deles estava em Jesus. No verso 19, nós temos lá: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essas palavras duras aqui de Jesus é para uma igreja que, a despeito de fazer tantas coisas erradas, Jesus continuava a amar. Veja a fidelidade de Deus, meus irmãos. Olhe para mim um instantinho. Por mais que eu e você cometamos erros, por mais que eu e você erremos com Ele e diante dele, Ele ainda continua a nos amar. E por nos amar é que Ele nos repreende. Por nos amar é que Ele nos disciplina. Por nos amar é que Ele faz isso. E Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E aí Ele dá mais 2 conselhos: sejam zelosos e se arrependam. A expressão zelo aqui, no original, tem a ver com aqueçam-se novamente, torne-se uma igreja quente, viva, e sobretudo se arrependa. Tenha uma mudança de direção, uma alteração moral e espiritual que seja forjada exclusivamente pelo Espírito Santo.
Façam isso. Esses são os conselhos dados por Jesus a essa igreja, que achava e que entendia que podia viver sem Deus. Vamos concluir? O verso 21 diz: ao vencedor eu vou conceder sentar-se comigo no meu trono. Meus irmãos, esta é a realidade da igreja que será vencedora quando chegar lá na eternidade. Essa será a sua realidade quando você estiver no céu. Você estará ao lado de Jesus, sentado junto com Ele, seu trono. Assim como também Jesus diz: eu venci e sentei com meu Pai no trono, você também sentará ao meu lado. Essa é a promessa para você, para esta igreja. Um dia estaremos com o Senhor lá, porque, como diz as Escrituras Sagradas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas nós não podemos esquecer esse alerta, que nós precisamos entender que Jesus Cristo deve estar no centro da nossa vida. Ele deve comandar a igreja, ele deve dirigir a igreja, ele deve instruir a igreja, ele deve estar no centro. Ele quem deve estar no trono é Ele, não eu, nem você, não a igreja, é Ele. E por isso nós vamos cantar esta música agora. Eu queria sugerir a você que você cantasse como se fosse uma oração, dizendo a Ele: Jesus, eu entendi a sua mensagem, eu entendi a palavra, eu entendi o que o Senhor quer de mim. Talvez existam coisas na minha vida onde eu estou sozinho, tomando as decisões, fazendo aquilo que o Senhor não quer, mas eu quero e eu estou tomando a frente. Mas a partir de hoje eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor se assente no trono do meu coração, seja o Senhor entronizado aqui, e tome conta da minha vida, e tome conta dessa igreja. E assim, o Senhor me dirija e comande tudo em mim. Vamos cantar, nós nos improvisamos. Se você puder ficar de pé, vamos cantar juntos essa música.